Bem, vamos dar início à nossa reunião de executivo de 27 de junho de 2016. Uma boa tarde aos senhores vereadores, colegas, jornalistas, público. Dando início à reunião, portanto, a ordem do dia, 1 hora, ou seja, os vereadores, começa hoje os vereadores do PS, vereadores, o Susana também pede a palavra, vereador Francisco também, vereador Inês, muito bem, vereadores Celso. Ora, boa tarde a todos. Eu tinha duas questões. Uma primeira era uma questão ao Sr. Presidente, saber se, antes do projeto de revisão do PDM ser enviado à Comissão de Acompanhamento, se faria tensões de o trazer à Câmara. Sim. Uma segunda questão tem a ver com o plano de sinalética, que algumas questões eu julgo que em tempos já foi tratada com os meus colegas de bancada e já foi alvitrado. E, portanto, acho que já chegaram a falar na questão da sinalética do turismo, nessa área aí de indicações ao posto de turismo. E acho que isso chegou a ser alvitrado e falado sobre essa temática, na altura do posto de turismo e da sinalização do posto de turismo. Posto de turismo. Sim. Em tempos, isso foi falado em reunião de Câmara, eu não estava presente, mas sei que isso foi alvitrado. E uma vez que o plano de sinalética também está neste momento a ser concluído ou a ser acabado de construir, as placas e os postes, se ainda houvesse essa questão da sinalização do posto de turismo, acho que é de todo o sentido fazê-la indicar, tal como a sinalização, e ainda se houvesse essa possibilidade, a indicação não só do centro, mas do centro histórico. Não é? Falamos delas placas castanhas, do centro histórico e do Parque Centro. Indicação de Parque Centro. Portanto, essas três... Parque Centro. Parque Centro, sim. São um estacionamento. Pronto, eram essas, no fundo, alusões que eu trazia do turismo, que já sei que chegou a ser falado em outras reuniões. Obrigado. Vereador Ricardo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, caras vereadoras, caros vereadores, público, jornalistas, colaboradores da Câmara Municipal de Santarém. Antes de mais, porque não tivemos a oportunidade na última reunião do vereador Jorge Oliveira, soubemos só no final dessa reunião que tinha já expirado o seu prazo de 6 meses de restituição do vereador Francisco Madeira Lopes. Eu não queria deixar aqui publicamente de dar um grande abraço ao vereador Jorge Oliveira pela forma empenhada de compromisso político naquilo que são e naquelas suas matérias e a gestão que a CDU fez e faz, e a forma amiga como ele, ao longo destes 6 meses, exerceu o papel de vereador. E digo-vos isto com a máxima verdade de alguém que não conhecia o vereador Jorge Oliveira antes do envolvimento político. E por isso não queria deixar de dar esta pública nota. Saudar, obviamente, o regresso do meu caro amigo Francisco Madeira Lopes. São décadas já de relação de amizade e, portanto, fico satisfeito pelo seu regresso a algo que eu sei que ele gosta muito, e algo que ele respeita muito, que é o seu cargo enquanto vereador, e sei bem que a sua ausência por 6 meses só ocorreu porque de facto tinha mesmo que ocorrer fruto dos seus compromissos e, portanto, saúdo também por este regresso. Entrando agora na discussão do período antes da ordem do dia, apetece-me hoje ser extremamente curto e vou apenas referir o seguinte. Sr. Presidente, pagamentos dos espaços comerciais que são propriedade da autarquia, queria apenas saber como é que estão. Espaços de hotelaria, espaços comerciais que a autarquia detém a propriedade, saber se estão em dia aqueles que estão neste momento a ser objeto de contrato de arrendamento e exploração. Em segundo lugar, os lugares de estacionamento ao início da antiga Avenida Sá da Bandeira, que são 4 lugares que ficaram disponíveis para parqueamento com a saída dos táxis daquele local.
E a questão que eu coloco é se estes lugares irão continuar a ser de utilização livre ou se vão ser consignados, e esta consignação não é do ponto de vista comercial, é se vão ficar reservados para algumas atividades específicas ou algumas entidades específicas. Terceira nota, se é possível, e vocês não vão mentir e não vão dizer que não é possível, mas havendo contentores, e isto foi um conjunto de fotos que me chegaram nestas últimas semanas, as redes sociais têm andado muito animadas com essas matérias dos contentores e das ervas daninhas, e chegaram-nos um conjunto vasto de fotos, dando nota de vários bairros, várias ruas da nossa cidade e do nosso concelho, que apresentavam, e algumas ainda apresentam, vegetação para além do normal. Mas dizer-vos sobre contentores, se a manutenção de contentores que estão para ser lavados desde 2011, se é uma situação que vocês têm identificado. Recebemos esta informação com fotos e, portanto, deixar-vos essa nota e, sendo isso possível, para quando é que está previsto? Eu acho que há cerca de um ano, ou talvez até menos tempo, eu sei que houve uma ação de limpeza e lavagem de muitos contentores do concelho, mas a verdade é que recebemos fotos dando conta disso e saber qual é a regularidade ou a previsão para que, pelo menos ao longo deste mandato, todos os contentores tenham já sido lavados. Quarto ponto, Jardim de Infância do Sacapeito, o vereador Celso Pimenta Brás trouxe esse assunto à reunião de Câmara há mais ou menos um mês, e era para saber, ou do Sr. Presidente ou da Sra. Vereadora Inês Barroso, se temos alguns desenvolvimentos sobre o Jardim de Infância e a sua manutenção em funcionamento para o próximo ano letivo. Termino dizendo o seguinte: eu não sei se o adjetivo se é surpresa, se é espanto, mas eu confesso-vos que uma cidade que ao nível das redes sociais se mobilizou tanto por causa de um crematório, onde os vereadores da oposição quase só faltou dizerem que não eram de Santarém e que estavam menos de Santarém do que quem estava no poder porque eram contra o crematório, eu às vezes equaciono e compreendo cada vez mais a pouca vontade que as pessoas têm de andar na política. Porque as críticas são legítimas em função daquela que é a visão de cada um de nós tem sobre um concelho, uma rua, uma vila, uma cidade, um país, e discutir de argumentação fundada em factos. Quando a crítica vai para além disso, eu confesso-vos que perco a vontade de convencer, seja quem for, a participar na política. E o meu lamento não tem a ver com as reações negativas que aconteceram em muita gente sobre a posição dos vereadores do Partido Socialista, e obviamente acredito que do lado da CDU, porque também votou contra, haja algum sentimento similar a esse, mas fundamentalmente porque a desinformação continua a ser uma grande arma. E às vezes em desinformação não parte forçosamente quem tenta desinformar, mas muitas vezes há também do lado dos receptores uma grande vontade de estarem e manterem-se informados. Para que fique bem claro, os vereadores do PS, neste mandato e do anterior mandato, não estão habilitados a responder pelos vereadores do PS no anterior mandato, o vereador António Carmo e o vereador Alexandre Mendes, em algum momento fizeram qualquer proposta de construção de um crematório que envolvesse uma quantia superior a 1,5 milhão de euros, que compreenderia a construção também de 4 capelas e que teria também um novo espaço de cemitério. Os vereadores do PS limitaram-se tão somente a fazer uma retrospectiva da forma como ao longo dos anos a discussão do crematório foi sendo efetuada, fundamentalmente nestas 4 paredes, na vida dos vários partidos políticos que têm tido liderança ou participação na autarquia, e daquelas que são as discussões que têm existido ao longo de mais ou menos uma década sobre a necessidade de um crematório, de um cemitério e de uma casa mortuária. E confesso-vos, eu aceito as críticas de forma fácil. Agora, o Sr. Presidente Ricardo Gonçalves,
quando acusa a oposição de megalomania ou de projetos megalómanos, eu não sei a que é que ele se refere. Porque não fui eu, nem o vereador António Carmo, nem o vereador Sérgio Cardoso, nem o vereador Celso Pimenta Brás, que há pouco mais de 4 anos apresentaram aqui um projeto relevante, com quantias elevadas de investimento, exatamente para a construção de um crematório, um cemitério e casas mortuárias. Portanto, não foi nenhum de nós que apresentou esse projeto. E acusarem de sermos politiqueiros numa matéria como estas, em que eu confesso-vos, uma cidade perde tanto tempo, entre aspas, a comentar assuntos que fundamentalmente estão relacionados com a morte. Quando há tanta coisa nesta cidade e neste concelho que preocupam, que prejudicam, que impedem o fruir da vivência do concelho enquanto estamos vivos, eu confesso-vos que devem equacionar e fazer equacionar todos aqueles que andam na política. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Francisco André Lopes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os Srs. Vereadores, os Srs. Funcionários, a Comunicação Social presente e o público, mais público. Agradecer naturalmente as palavras do Sr. Vereador Ricardo Segurado, meu amigo, e também, enfim, dizer que partilho da opinião relativamente ao Sr. Vereador Jorge Oliveira, relativamente à sua dedicação e responsabilidade no desempenho deste mandato ao longo de 6 meses. A CDU não esteve pior ou menos bem representada, antes pelo contrário. Sr. Presidente, muito rapidamente eu gostaria também de levantar sinteticamente algumas questões. Uma delas não é nova, embora já não tenho bem presente se nas reuniões deste Executivo, mas sei pelo menos que a Sra. Vereadora Inês Barroso terá conhecimento, porque o Sr. Vereador Jorge Oliveira fez o favor de lhe comunicar diretamente, e penso que a questão, entretanto, já teve desenvolvimentos subjacentes e posteriores, mas eu gostava de voltar a colocar a questão de saber em relação às ilhas ecológicas e ao seu despejo, dado que tiveram muito tempo sem ser despejadas durante o período em que os respectivos veículos não estavam a funcionar. Quando foram despejadas, libertaram, enfim, uma camada muito vigorosa de insetos rastejantes, de baratas. Foi alertada esta situação para que nas próximas ilhas ecológicas em que tal se fizesse, fosse acompanhado da efetiva desbaratização, enfim, desinfestação das mesmas e sua limpeza. Gostávamos de saber, neste ponto, se já todas as ilhas ecológicas foram abertas e se todas foram alvo de desinfestação. Caso contrário, gostaríamos de saber em que pé é que está esse assunto. A outra questão tem a ver com o muro das antigas oficinas da Ford no Cerco de São Lázaro. No Cerco de São Lázaro, essas oficinas têm um muro que dá para a rua, que eu não me recordo o nome, mas que faz a ligação entre a rua Pedro de Santarém e a calçada da Junqueira, portanto a rua que vai para as Ómnias e para as Caneiras, logo a seguir ao Quinzena. Portanto, tem ali um muro branco do lado esquerdo de quem desce, que tem uma barriga assinalável e que eventualmente, enfim, pelo menos por quem se passa ali, por vezes questiona-se a sua segurança e sustentabilidade. Gostaria de saber se há alguma informação da parte dos serviços técnicos, se está sinalizado, ou se já foi feita alguma vistoria há pouco tempo, no sentido de garantir que aquele muro não oferece perigo de ruína, porque alguns moradores têm manifestado essa preocupação, alguns moradores e transeuntes, essencialmente relativamente àquele troço de estrada. Depois, Sr. Presidente, relativamente às rotundas com mais, que é vulgar, com mais do que uma via de circulação, em muitas rotundas, para não dizer na generalidade da nossa cidade, não dispõem das mesmas de pintura. A pintura já desapareceu, já está completamente desmaiada, não está visível. Na altura foi aventado, talvez não se estivesse a pintar, estaríamos à espera do final do Campeonato Nacional, visto que a rotunda ali do shopping costuma ser alvo de festejos muito animados e duradouros, para não dizer outra coisa, e alguém terá aventado essa hipótese que se calhar ainda não se pintava para deixar passar essa fase. Eu espero que agora não estejam à espera do Euro 2016, pelos mesmos motivos, e portanto saber se está agendada alguma pintura para as rotundas da nossa cidade.
Quarta questão, que está geograficamente perto do Cerco de São Lázaro, perto não, está no Cerco de São Lázaro, pelo menos uma das suas vertentes, é o prédio, ou espaço quase vazio, junto ou com um prédio de intervalo entre aquele que ardeu, salvo erro, que oferece umas ruínas que também estão cheias de ervas. Eu não sei se ali, obviamente, não com o mesmo impacto, mas, de qualquer maneira, se não corremos o risco de voltar a ter um incêndio agora naquele lote semi-vazio. Saber se a Câmara já notificou o proprietário, pelo menos para limpar as ervas e os escombros que podem arder, e se já notificou, em que estado é que está esse processo, se não, se pensa ou não notificar, ou, em caso de impossibilidade, tomar posse administrativa para cuidar daquele lote. E a última questão, Sr. Presidente, enfim, referindo algo que o vereador Ricardo Segurado já referiu, as questões da capitalidade, obviamente que a falta de limpeza e das ervas continua a ser uma marca da nossa cidade e do nosso concelho, infelizmente, e nós gostaríamos muito mais que iniciativas como o Hino de Santarém fossem a marca da cidade. Contudo, enfim, e não deixando de louvar a iniciativa que é o Hino de Santarém, que nos parece extremamente positiva e interessante, ainda assim, recordando aquele que já foi a nossa opinião o ano passado, esta iniciativa, por muito louvável que seja, e até pelo envolvimento que faz de um conjunto de associações, de uma riqueza associativa que temos no concelho e na cidade, consegue atrair algumas pessoas aqui à volta, mas parece-me que o programa ainda não é suficientemente ambicioso para pretender, de facto, colocar Santarém no mapa a nível regional ou a nível nacional, como outros municípios têm conseguido com eventos pontuais de verão. Naturalmente continuaremos a trabalhar, mas sinceramente continua a haver aqui falta de arrojo e de capacidade em marcar a centralidade de Santarém como capital que quer também ter um papel e uma palavra a dizer a nível do turismo. Enfim, teremos mais oportunidade lá para a frente, nesta reunião, de voltar a falar sobre esta situação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Vereadora Susana Pita Soares. Boa tarde, Sr. Presidente, caros colegas, caríssimas colaboradoras da autarquia, senhores jornalistas, ilustre público. Uma nota apenas, aproveitando a presença da comunicação social, para divulgar que a Câmara Municipal de Santarém está a aceitar candidaturas de jovens para o projeto de intervenção social, cultural, que se intitula Odisseia. Através dos nossos serviços de cultura e de ação social, estamos a aceitar a candidatura de jovens do nosso concelho, dos 16 aos 25 anos de idade, até ao próximo dia 6 de julho. E para quê? Para integrarem um projeto de intervenção social que é promovido em parceria pela Câmara Municipal, nos serviços que eu referenciei, e pela Arte em Rede, os teatros associados. Este programa tem como objetivo dar formação a jovens do nosso concelho na área artística, de forma totalmente gratuita, durante todo o mês de setembro. Terá lugar no Teatro Sá da Bandeira e vai possibilitar experiências que consideramos podem ser muito enriquecedoras nas artes performativas, através de relacionamento de jovens de outros concelhos que coabitarão o espaço do Teatro Sá da Bandeira no decorrer desta experiência. Lembrar que este projeto é um projeto cofinanciado pela Fundação Calouste Gulbenkian, portanto nós apresentamos candidatura e fomos selecionados no âmbito da segunda edição do programa Partis, e é constituído por 3 componentes nucleares que abrangem as seguintes áreas de competência artística: teatro de dramaturgia, com criação do espetáculo E Agora Nós, com um encenador que é conhecido de todos nós, o Rui Catalão; teatro físico, movimento, música experimental, artes de rua, com possível participação na estreia de Histórias em Viagem, com a companhia Radar 360. Para além de tudo isto, haverá lugar a cinema, à música, com rodagem e montagem de uma curta-metragem e banda sonora com o realizador e músico António Pedro.
Todas estas formações têm naturalmente orientadores e, portanto, os jovens entre os 16 e os 25 anos, muitos em períodos de férias escolares, poderão enviar as suas inscrições, as suas candidaturas, e o Teatro Sá da Bandeira está de portas abertas para acolher estes jovens e poder iniciá-los, ou quem sabe, não só iniciar, como para outros que, sendo já seu hábito fazer este caminho pelas artes, possam encontrar aqui um palco para novas experiências. Isto de resto vem no âmbito daquilo que nós pretendemos em termos de criação de públicos, de fomentar a capacidade criativa e poder cada vez mais levar gente quer ao teatro, quer a outros espaços de cultura da cidade. A propósito do verão em Santarém, só mesmo 2 segundos para chamar a atenção para a festa do Balé do Círculo Cultural Scalabitano, que volta ao Largo de Seminário já na próxima quinta-feira, 30 de junho, com a festa de encerramento do ano escolar. No dia 1 de junho, especial destaque para os grupos de rock Scalabitano, sexta-feira, dia 1 de julho, com os Vira-Casaca. Manhãs de sábado mais tranquilas no Jardim das Portas do Sol, com a Associação Portuguesa de Yoga e a Associação Movimento Aberto. Naturalmente, e como de resto é hábito durante todo o ano, a atividade que é desenvolvida numa livraria de excelência, o Aqui à Gata, a partir das 11h30, a hora do conto, seguida das oficinas de arte. Depois, Folclore vai estar de volta à cidade no dia 2 de julho, às 17 horas no Largo do Seminário, e vamos concentrar os grupos de folclore para partir em desfile a caminho das Portas do Sol. E às 18 horas, no grande auditório do Jardim, temos o festival organizado pelo grupo de danças e cantares ribatejanos, com vários grupos convidados. À noite, e de Coimbra até Santarém, a Serenata Monumental, organizada pelo grupo de guitarra e canto de Coimbra, que tenho a certeza voltará a encher a bonita praça do Largo do Seminário, com os sons próprios da capital e do Mondego. É já no sábado, a partir das 22 horas. Um programa cheio dos mais belos acordes das guitarras e do entoar das vozes dos estudantes, recriados por este magnífico grupo de Santarém e pelos seus convidados. Não vou continuar com uma divulgação extensa, creio que cada um de vós tinha nos vossos lugares disponível já a programação completa do verão IN Santarém 2016. É um espanto, e respondendo aqui já um bocadinho ao repto que foi lançado pelo Sr. Vereador Francisco Madeira Lopes, dizer do Sr. Vereador que tenho a certeza Santarém saberá caminhar para esse que é um desejo comum que partilho inteiramente consigo, de podermos atrair outros públicos e trazer gente de fora de Santarém. Neste momento, tudo aquilo que está criado é aquilo que a condição da Câmara e com a disponibilidade do mecenato, que este ano, como sabem, infelizmente foram em maior número, mas tenho a certeza que num futuro não muito longínquo, a partir deste IN Santarém, conseguir-se-ão outros públicos e capitalizar para esta terra fantástica que é de todos nós, gentes vindas de outras bandas que aqui possam aportar e possam desfrutar daquilo que temos para oferecer. É tudo, Sr. Presidente. Muito obrigada. Obrigado. Vereadora Inês. Muito obrigada, Sr. Presidente. A todos muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, caríssimos colaboradores do município, senhores jornalistas, público. A minha intervenção de hoje vai única e simplesmente para a área do desporto. Conforme o Sr. Presidente também já tinha aqui referido, há cerca de 2 reuniões atrás, nós estávamos a fazer um resumo dos títulos que o associativismo desportivo conquistou na presente época, quer em termos individuais, quer em termos coletivos, quer ainda a representação do nosso Conselho em seleções regionais e ou nacionais. E por isso vou aqui partilhar convosco os principais títulos do associativismo desportivo na presente época, passando de imediato a enunciar.
Associação Académica de Santarém, campeã distrital de júniores masculinos. O Clube de Ténis de Santarém teve nas suas atletas Maria do Carmo Ribeiro e Martim Marujo também títulos de campeões regionais. O Ginoclube de Santarém teve campeãs distritais, a Mariana Neto e a Mariana Cunha, em trampolim sincronizado no escalão de séniores femininos, o Gonçalo Faro, campeão distrital e nacional em duplo mini e trampolim individual. O clube foi campeão distrital por equipas e o clube foi campeão distrital em trampolim individual, também em séniores femininos. O Santarém Basquete foi campeão distrital em 3 escalões, sub-12 masculinos, sub-14 masculinos e sub-16 femininos. O Vitória Clube de Santarém foi campeão distrital em benjamins, iniciados, júniores femininos e veteranos na Associação de Futebol de Santarém. Venceram ainda a Taça do Ribatejo de júniores masculinos e de séniores femininos, vencendo também o torneio de abertura iniciado e o de encerramento em benjamins. Na natação, o Clube Scalabis Swim teve em Tiago Campos, Maria Beatriz Dias, Patrícia Baeta e Bernardo Clavinho vários títulos distritais e até nacionais. O Atlético Cruz de Cristo da Póvoa da Isenta foi campeão distrital em Traquinas. Na área do campo chinês, o Força Interior Associação de Campo Chinês de Santarém teve vários títulos regionais, conquistados por Rafael Santo, José Antunes, Manuel Cordeiro, Beatriz Cruz, Leandro Coelho, Duarte Talhão, Lara Faustino e teve ainda títulos nacionais com Leandro Coelho, Duarte Talhão e Beatriz Cruz. O Sport Grupo Scalabitanos Leões teve uma atleta campeã distrital de patinagem séniores femininos. O Centro Cultural e Recreativo da Aldeia da Ribeira conquistou títulos em campeões regionais de dança de Ricardo Ramos e Solange Fernandes e no circuito nacional conquistou também o título de campeões por Gonçalo Carvalho e Mariana Costa, portanto campeões nacionais de danças da juventude. Gonçalo Carvalho e Mariana Costa venceram ainda a Taça de Portugal em danças standard. A Casa do Benfica de Santarém teve campeões regionais, a Maria Lopes, o António Roque, o Ricardo Fernandes e teve ainda nacional, um campeão nacional, Daniel Agostinho. E o clube foi campeão nacional de uma especialidade, Field Target Class PCP 24 Jules. O Clube de Canoagem Scalabitano, a Beatriz Aço em infantis e a Isabel Neves em veteranos foram campeões regionais. Foram ainda em maratonas a Isabel Neves, em esperanças a Beatriz Aço e no regional de velocidade Beatriz Aço, Maria Castelo e Isabel Neves, novamente campeões regionais. Mariana Marques destacou-se ainda como campeã nacional de slalom em júniores K1. O Clube de Handball São Vicentense também conquistou títulos nas danças standard, tendo sido campeões regionais de dança desportiva, com Bernardo Oliveira e Neuza Ferreira. O Tiago Ferrão e a Filipa Pinto foram campeões regionais em dança adultos open. O grupo de futebol Empregados do Comércio conquistou um título de campeão distrital através de João Matos no escalão de cadetes e foi também o clube que venceu em termos distritais por equipas no escalão de cadetes. O Atlético Clube de Pernes consagrou-se também campeão distrital no nível 3 do escalão de infantis. Dar nota ainda que nas várias seleções distritais e regionais, o Hóquei Clube de Santarém teve 3 atletas, portanto, embora os atletas sejam observados ao longo de alguns meses, depois compõem o grupo final nas seleções distritais, 3 atletas do Hóquei Clube de Santarém, 2 atletas do Soccer Scalabis, 18 atletas do Santarém Basquete Clube e 2 treinadores, que representaram também seleções distritais, o Moçarriense com 3 atletas, o Scalabis Swim com 3 atletas, o Vitória Clube de Santarém, 8 atletas e a Associação Académica de Santarém, 3 atletas, o Atlético Clube de Pernes, 1 atleta. Portanto, desculpem ter-me alongado um pouquinho, mas creio que é de toda a justiça que façamos esta análise relativamente ao associativismo desportivo. Foram inúmeros os títulos que os clubes do nosso Conselho conquistaram e elevaram bem alto o nome de Santarém, quer em seleções distritais, quer em seleções nacionais. Fica, pois, uma vez que estamos no término da época desportiva, um reconhecido
um reconhecido agradecimento ao trabalho que foi desenvolvido durante toda a época e as maiores felicitações, creio eu, que me permitem assim o indicar, de todo o Executivo Municipal relativamente ao trabalho e aos títulos que foram conquistados. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, Sr. Vereador. Sra. Vereadora. Portanto, então agora aqui nota, respondendo às questões que foram colocadas, começo também por responder ao vereador Celso Brás sobre as questões da revisão do Plano Diretor Municipal, a dizer o seguinte: aquilo que tivemos na nossa reunião mantemos, ou seja, vamos fazer mais reuniões com a variação e levar o ponto à Assembleia Municipal em setembro, como tínhamos referido anteriormente. Portanto, até lá iremos fazer uma reunião, provavelmente mais final de agosto, início de setembro, algumas outras reuniões sobre esta matéria. Sobre a questão da sinalética, eu quero dizer o seguinte: essa questão do posto de turismo para nós estava resolvida, porque tivemos até, o vereador esteve aqui a ver, ela está, não, já está, penso que está, Posição 34. É posição 34, isso foi verificado, está. Um deles, por exemplo, estou aqui a ver na posição. Não, está, ou seja, também é do centro. E a do o centro tem a posição 46. Pronto, nós já identificámos duas coisas que não 46, estão, ou seja, 47 e 48. sendo certo que nós já identificámos três, ainda hoje de manhã verificámos outra, que vão ser colocadas, pronto, terão que ser contratadas à empresa para colocar para além do que estava feito. Mas, portanto, essa do posto de turismo estava já para ser colocada, como deve calcular, não verificámos isso, o engenheiro Teófilo, que andou a acompanhar, deve ter, mas nós no plano, estávamos aqui a ver, essas que referiu estão já no projeto inicial de serem colocadas. Essa Nós temos não. centro. Temos várias centro. a sinalizar centro, a dizer parque. Sim, e parque, pronto. As do parque não encontrei. Essa não foi das que o vereador referiu, foi a única. Sim, pronto. Mas tudo bem, mas também dar aqui nota que foi um trabalho que eu acho que é importante, e já que se fala nas redes sociais, o que correu foi porque 3 placas do Almeirim não tinham um I, mas pronto, isso também acho que é relevante. Relativamente às questões colocadas pelo vereador Ricardo Segurado, Sr. Vereador, eu acho que já referi, se a vereadora Susana Pita Soares tem isso, mas podemos dar a relação, acho que já deu uma vez a relação das entidades que têm espaços, podemos dar essa relação de quem teve, pelo que sei estão em dia, algumas, outros não estão, mas podemos dar essa... Estão notificados, mas podemos dar essa relação e senão não teremos problemas nenhuns com... Não, alguns poderá assim, algumas... Não, isso tem... de regularidade, mas tive reunião ainda a semana passada com uma das mandatárias. Pronto. Relativamente à questão dos 4 lugares da Avenida do Brasil, que eram pós-táxis, quero dizer que nós tivemos uma reunião a posterior desta deliberação. O vereador não pôde estar, mas depois falámos sobre isso. Os táxis pediram-nos novamente aqueles 4 lugares. Nós estamos com o nosso Departamento de Trânsito, com a nossa secção de Trânsito, a ver essa situação, porque depois há ali a questão deles chamam da cabeça da praça, para ver isso, mas em princípio não, isso já está acordado com eles, vai ser os lugares vão ficar de apoio à praça de táxis. Sobre a questão das ervas, ou seja, os quatro não vão voltar para a empresa. Foi o pedido que nos foi feito, eles acham que é importante para eles e, como tal, não estando eles, ou seja, não vão entrar na concessão nada que se pareça. Sobre a questão de contentores, eu quero dizer que vamos fazer uma aquisição de mais 100 contentores, está a ser preparado o procedimento. Eu quero-vos dar nota que ainda esta semana, na sexta, foi ontem, que passei em Valfigueira, e quero-vos dizer que é de Valfigueira até São Vicente do Paúl, para além de incendiarem mais uma série de ecopontos e de incendiarem e de partirem alguns contentores, que temos feito esse apelo, não é fácil. Eu posso dizer que se calhar estes 100 contentores custarão mais de 20 mil euros e nós todos os anos estamos a comprar mais de 100 contentores, 100 e tal contentores todos os anos. Claro que alguns também têm a ver com o uso, mas vamos comprar mais 100 e provavelmente vamos ter que comprar mais. Como eu disse, no concurso que está juridicamente, que está atrasado,
Nós já deveríamos ter, desde final de abril, uma empresa a recolher o lixo nas nove freguesias do Norte. Há uma reclamação no concurso, e se os nossos juristas estão a ver essa reclamação, também nessas 9 freguesias está prevista não só a lavagem, como está prevista a substituição de contentores. Portanto, eu espero que o mais rapidamente, ao falar isso ainda hoje de manhã, a vereadora Susana esteve a falar com a nossa divisão jurídica sobre esse assunto. Esperávamos ter mais rápido resolvido o que tínhamos. Sobre a questão das ervas, nós e a Junta de Freguesia temos um reforço substancial de pessoas de há 15 dias para cá a fazer corte de ervas. E, portanto, estamos também, como eu disse, ter uma empresa, menos nas ervas, mas nos jardins, que entrará na quarta-feira com uma série de jardins e, portanto, esperamos que isto possa resolver. Como disse, as condições climatéricas foram adversas para que assim acontecesse. Relativamente à questão do jardim do Saca-Peito, mantém-se mais um ano. Aquele alerta que foi aqui feito, nós teremos que fazer, a vereadora poderá dar uma nota sobre isso, falarei só um pouco sobre isso. E vai ter, salvo erro, 2 turmas ainda, não é, vereadora? Sim. Portanto, foi decidido ao nível do agrupamento e nós, como deve calcular, acatamos isso. Inês, dar aqui alguma explicação sobre essa. Com certeza, muito obrigada. Portanto, em relação ao Jardim de Infância do Saca-Peito, verificamos que quer o agrupamento, quer os pais manifestaram interesse que pudesse vir a funcionar pelo menos e apenas só mais um ano letivo. Portanto, nós tínhamos equacionado o encerramento já no final deste ano letivo ou, porventura, no final do próximo, precisamente para para acertarmos com a conclusão do ciclo para os alunos que neste momento lá estão no Jardim Escola do Saca-Peito. Ainda vão ficar 35 crianças no JI. O agrupamento propôs à DGEST a criação de 2 turmas, um pouquinho mais reduzidas, uma 17, outra 18, mas dar nota que também há um aluno portador de deficiência, o que implica que a turma só possa ter no máximo 20 alunos. Em relação à possível transição destes alunos para o centro escolar do Saca-Peito, o que se verifica neste momento no centro escolar é que vão ficar 3 salas de jardim-escola, do Jardim de Infância, já estão com plenas de matrículas. Portanto, já temos 70 alunos inscritos, um deles também portador de deficiência, o que quer dizer que ficarão 2 turmas de 25 alunos e uma de 20, esgotando assim as 3 salas do centro escolar. E, portanto, os 35 alunos que ainda ficam no Jardim de Infância já não teriam vaga na sua totalidade para transitarem já para o centro escolar. Portanto, vai manter-se em funcionamento por mais um ano, nestas condições, sendo certo que daqui a um ano o jardim será encerrado. Muito obrigada. Ao dispor para mais algum esclarecimento. Vai sofrer pequenos melhoramentos, não vamos fazer grandes obras, serão pequenos melhoramentos, foi isso exatamente, também que a vereadora, nós não assumimos, temos uma série de obras para iniciar. O que ficou acordado com o agrupamento é precisamente fazermos uma pequena intervenção ao nível da cobertura, porque há ali algumas zonas que têm que ser reforçadas para que não haja infiltração de águas no inverno e em relação a outros pequenos aspectos de infraestrutura, vamos fazer uns paliativos, proteger o que existe, mas já não vamos intervencionar de forma alguma para a requalificação do edifício. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Por fim, o Sr. Vereador Ricardo Segurado falou sobre a questão do crematório e algo que pus no Facebook. Eu quero dizer que também esteve a comunicação social na reunião de Câmara onde isto foi discutido, ou seja, foi uma opinião. Quero crer que o meu Facebook não chega tão longe onde chegará a comunicação social, portanto não é uma questão de desinformar, é uma questão de uma opinião. Vereador Madeira Lopes, sobre a questão das ilhas ecológicas e o referido aparecerem lá, sabemos que isso aconteceu perto de uma grande superfície, e todas as outras, pronto, foi Val de Estacas. Eu só tenho conhecimento de uma, sinceramente, e essa tem uma especificidade muito grande pelo volume que está, e estamos também a pensar alterar ali algumas situações nessa ilha ecológica. Claro que os procedimentos que referiu estamos a tomar
com todas elas, ainda não estão todas a funcionar, o carro já está a funcionar e temos feito as limpezas e à medida que são feitas as limpezas elas voltam a funcionar. Sobre a questão do muro que me referiu, cerca de São Lázaro, não sei, terei que perguntar, falei agora que o vereador Luís Farinha irá verificar essa situação. Sobre a questão das rotundas, das vias, eu quero dizer, já aqui o referi, o contrato de conservação corrente que o município de Santarém tem, Sr. Vereador, nós já demos as indicações do que é para fazer, eles têm 30 dias para começar, nós demos isso ao ver no dia 14 ou 15 de junho, portanto 14 ou 15 de julho é expectável. E demos vários trabalhos, não só marcação de passadeiras, reparação de algumas estradas mais perigosas, nomeadamente que eu me recordo, Várzea, uma zona junto ao Arneio das Minhariças e Pernes, passadeiras, nas Ónias, a rotunda do shopping, a estrada, a Rua Alexandre Plano, a entrada da Calçada do Monte. Portanto, já foram dados à conservação corrente uma série de trabalhos para fazer, que eles só vão iniciar nessa altura. Dizer-lhe que nós também, com os nossos serviços, vamos começar nas zonas envolventes à cidade, nomeadamente Alto Bexiga e Jardim, vamos começar nós, com os nossos serviços, a fazer marcações de passadeiras, se não for no final desta semana, início da próxima semana. Vamos complementar os dois trabalhos. O prédio de Cerco São Lázaro, não tenho noção, ou seja, o vereador diz que notificámos muitos proprietários, não tenho noção o vereador terá que ser confirmar. Sr. Vereador, sobre a questão do INE Santarém, ou seja, nós que isto é aqui um bocadinho, utilizando aqui não vou utilizar porque não gosto de todos, não é dizer que era mais leads em crescendo, ou seja, cada vez que queremos mais, sabemos que ainda é possível, mas também só dar-lhe aqui uma nota, por exemplo, um exemplo de algo que aconteceu o ano passado em Santarém, que foi as comemorações dos 600 anos da tomada de Ceuta e com Pedro Menezes, que é o seguinte, foi um evento de âmbito nacional, ou seja, nós tivemos a Igreja da Graça cheia e não teve assim tanta gente de Santarém. E quando se refere que às vezes a captação dos públicos, também por vezes conseguimos fazer eventos que são mais para fora do que propriamente para dentro. Estou aqui a dar um exemplo de um. Mas eu acho, e tenho referido, e a vereadora Susana Pita Soares sabe que o temos feito, e é importante, e no dia do solstício, ver alunos da escola secundária Ginestal Machado a atuarem, eu acho que é algo que nós temos que nos capacitar todos, que é muito importante que em Santarém se criem públicos, e nós temos feito muitos eventos culturais e em algum deles não temos o público que é desejado. Eu acho que este INE Santarém, pouco a pouco, vai-nos permitindo criar públicos, e com a ligação às escolas, com a ligação às entidades culturais do nosso concelho, eu acho que o vamos conseguir, porque claramente algumas vezes tivemos grandes espetáculos já em Santarém. Eu recordo ainda o ano passado com aquele que agora não me recordo o nome, onde veio o Ricardo Araújo Pereira. Ciclo de Criação e Linguagem. Sim, decoração e linguagem, ou seja, tivemos espetáculos fabulosos e alguns deles no Teatro da Bandeira não tiveram o público. Portanto, eu espero que isto sirva, para além de animar as nossas noites, também para criar público e fidelizar público, que eu acho que é bastante importante. Muito bem, entrando... Sim. Talvez não percebesse a sua resposta a respeito dos contentores, perguntava-se pela lavagem. E respondeu com vandalismo e com novos investimentos. Sim, eu não referi, tem razão. Vou não se lavam contentores ou só se compram novos? Não, lavam-se contentor, ou seja, não é há tanto tempo que nós lavámos o ano passado, só que em alguns deles não pusemos a nossa selagem. Agora, a lavagem mais efetiva que vai ser feita, ou seja, nós não estamos a fazer lavagens mensais, estamos a fazer, se calhar, com um espaço de 3 meses ou mais, às vezes. Agora, quero dizer que só depois de termos esta empresa a funcionar, o conseguiremos fazer com essa periodicidade. Peço desculpa, não tinha respondido a isso. Entrando no período da ordem do dia, Calci-Rocha, fabrico de calçada limitada, peço desculpa, tenho que recolher a ata,
Aqui está. De Calça e Rocha, fabrico de calçada limitada, com sede na Rua de São Pedro, número 2, Valverde, freguesia de Alcané, deste município, apresentando pedido de adaptação da exploração da pedreira denominada Val da Maria, número 27, PA 115, sítio no lugar de Valmaria, freguesia da sua sede. Propor o encerramento da exploração da pedreira em face dos pareceres técnicos emitidos. Alguns servidores querem dar a palavra? Eu só gostava, se me pudesse esclarecer, Sim. porque eu, da leitura dos documentos, fiquei com a ideia que o que estava em causa era essencialmente, não é revalidação, mas dizer que a caução já prestada, que era suficiente para garantir a fase final em que vamos entrar. Não percebi, em concreto, qual é que seria a alteração da exploração. Arquiteto Paulo Cabasso, não sei se ouviu a questão que foi colocada pelo vereador Francisco Madeira Lopes, agradecia que pudesse dar alguma explicação. Boa tarde. Isto será um procedimento meramente administrativo, corresponde a uma imposição do Decreto-Lei 340/2007, que impõe a adaptação das pedreiras antigas a novos normativos e, eventualmente, a novos procedimentos, de forma a adequar a exploração a esse diploma. O que está aqui em causa é a afirmação de que a exploração está em condições de poder ser integrada dentro daquilo que está estabelecido na legislação. Ou seja, é um mero expediente administrativo de adequação da exploração aos pressupostos da atual legislação. Por isso é que é... Não, em princípio será só a junção de um conjunto de elementos que foram verificados pelo CNF, a verificação da garantia se está adequada ou não está, portanto a decisão será só para dizer, até porque há pareceres que atestam que a exploração cumpre a legislação atualmente em vigor, seguindo-se à deliberação de Câmara. São comunicados para conhecimento das entidades supracamarárias que estão identificadas na informação técnica, portanto, esta decisão. Muito obrigado, o vereador ficou esclarecido. Colocando à votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora do ponto 2 ao ponto 8, penso que podemos votar em conjunto, se os vereadores não se opuserem, de Alviela Futebol Clube Vaqueirense, alguns são para ratificar, de Micaiosa, Associação Amigos da Escola Póvoa do Conde, Associação de Moradores da Quinta das Trigosas, Centro Convívio Cultural e Desporto de Mata do Rei, Círculo Cultural Scalabitano, Rancho Folclórico, Bairro de Santarém, Grainho e Fontainhas. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 9. Emissão de certidão, isenção de pagamento IMI e IMT, obrigos a todos os benefícios fiscais. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 10. Verão em Santarém, protocolo de parceria e colaboração do município de Santarém e Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo. Vamos ver a da palavra. Susana. Eu devo ter lido mal, ou então, porque eu não consegui perceber quem é que vamos nomear. Pensa que se trata de nomear o representante para a Comissão. Eu não domingo. É que não vi. Peço desculpa, ok. Não encontrei. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 11. Protocolo de colaboração entre a Confraria da Gastronomia do Ribatejo, a ETR e o município de Santarém, a CIMLT. Isto é para a elaboração da Carta Gastronómica. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 11. Renascer, Associação Cristã de Reabilitação e Ação Social, fidelização de taxas de ocupação do espaço público. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 12. Cemitério dos Capuz, isenção de taxas de exumação de ossadas, sepultura número 123, da Rua Y. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 13. Proposta de arrendamento de habitação para efeitos de realojamento. Ponto 13. 13, no nosso está 13. Proposta. Mas eu também tenho 14. Mas eu estou a ver também no computador. Eu não estou E o cemitério era qual? 13 é o cemitério. Exato. E por isso agora é 14. Isto é que Mas eu estou a ver aqui. Então qual é que falta aí? Então qual é o que saltou? É? Não, o 10 é o Verão Santarém. Espera aí, 9. Não, Emissão de eu certidão. tenho então está diferente do que... 10, Mas estás a ver no computador, Henrique? Estás a verificar? 11. Eu estou a ver Não, diferente. tu tens 2 11. Está aqui, desculpa. Pois tem. Tens aqui 2 11. E como é que me aparece a mim 2, 11 e vocês aparecem? Portanto, é o 14. Vai crescendo ali. 10, 11, 12, o Renascer, é verdade, sim. 12.
Agora é o 13, Cemitério dos Capuzes. Sim, sim, sim. 13, não. Vamos para o 13, cemitério já está. O Y votado, portanto. Isto é estranho, repete no meu, não repete no vosso. 14. É? Também tem 2,11. Pois. Tem todos, tem que se alterar depois a numeração. Proposta de arrendamento, ponto 14. Proposta de arrendamento, habitação para efeitos de realojamento de família cidadã, refugiados colocados. Quem vota contra? Sim. Me tinha desligado, peço desculpa. Sr. Presidente, era só para constatar que perante a chamada de atenção que a CDU também fez relativamente não há pouca integração desta família na povoação de Vaqueiros. Aliás, eu próprio tive a ocasião pessoalmente de verificar essa boa relação e acolhimento que a família teve na antiga freguesia de Vaqueiros, no local de Vaqueiros, a propósito de uma marcha que ali houve, em que eles participaram, por sinal. E nas outras freguesias à volta também, nomeadamente Sim, agora estou a falar desta família, sim ali na povoação. Mas, de qualquer maneira, ver que a reação, até porque foi durante essa marcha que escutámos, enfim, as queixas relativamente ao pouco acompanhamento, dizer que esta solução, trazê-los para o Conselho, para a cidade de Santarém, para a sede do Conselho, certamente ajudará a resolver, enfim, algumas queixas que eles eventualmente apresentariam, mas gostaríamos só de sinalizar que, enfim, a dificuldade ou o cuidado que devemos ter em integrar estas pessoas que vêm para o Conselho de Santarém não se resolve apenas com transferindo-as para a sede do Conselho. Isto não exime o município, enfim, das suas responsabilidades de acompanhamento. E o acompanhamento não é apenas mudar o local de habitação para um local onde tem acesso a outro tipo de, enfim, de serviços e de bens. O acompanhamento é algo muito mais profundo do que isso, portanto nós esperamos sinceramente que essa situação também, que foi manifestada alguma queixa, embora eu também me recordo da reação que houve dessa parte, alguma estranheza, mas que alguma falta de entendimento então ou de comunicação que tenha deixado de existir e que de tudo esteja sanado. Era só essa chamada de atenção. Sr. Presidente. Sim, Sra. Vereadora, faça favor. Sr. Vereador, relativamente àquilo que deve ser o processo de integração, não posso estar mais de acordo consigo. Um teto só não chega. O pão nosso não é apenas aquilo que colocamos na mesa todos os dias. É necessário mais. Mas deixe-me dizer-lhe que esse acompanhamento tem sido feito pela Câmara Municipal de Santarém. Numa fase inicial e tendo em conta as condições psicológicas em que o elemento adulto do agregado familiar apresentava, os técnicos consideraram que poderia ser vantajoso estar num local mais pequeno, etc. O tempo veio-nos mostrar que, apesar de haver uma integração e uma aceitação plena da população e das crianças estarem completamente integradas em contexto escolar, o indivíduo de sexo masculino, adulto, sentia necessidade de outros equipamentos que efetivamente aquela zona não dispunha. E, portanto, a Câmara Municipal, em articulação com o Conselho Português para os Refugiados e após avaliação pela equipa técnica e com recurso ao intérprete, porque a língua tem sido uma barreira difícil de ultrapassar, considerou que era importante ter a família mais perto. Isto não acontecer no imediato para não descontextualizarmos as crianças, tinham sido submetidas a uma mudança, estavam em pleno período de adaptação escolar e, portanto, quisemos que terminasse o ano letivo para que a mudança fosse feita sem causar maiores danos às crianças. Mas eu tenho que salientar isto, porque é devido aos técnicos que têm feito este acompanhamento, que há um acompanhamento diário. Ficará aquém daquilo que são as expectativas legítimas de quem está numa situação de grande fragilidade. Se calhar fica. E percebemos, inclusive, que a distância, quando há uma dor de dentes, por exemplo, aconteceu a semana passada, e quando há uma dificuldade em comunicar e a criança não consegue dizer o que é que tem, e quando o Serviço Nacional
Nacional de Saúde não consegue dar uma resposta imediata, são tudo pequenos nadas, conjuntos em que, quando somamos, implica grande tempo e grande disponibilidade por parte dos técnicos e que, se calhar, a resposta não é aquela que todos nós desejaríamos que fosse. Estamos, neste momento, a tentar minimizar o impacto dessa barreira chamada língua. Foram feitas já contactos, quer com o Instituto Politécnico, quer com o Centro de Formação Profissional, e a Câmara Municipal e o Conselho Português para os Refugiados, na impossibilidade de haver um número mais alargado de pessoas para constituir uma pequena turma, um pequeno grupo, dispomos-nos a pagar aulas para que, efetivamente, no período mais curto possível, eles possam vencer esta barreira linguística que tem sido muito difícil em termos de inserção. Temos contado com a preciosa ajuda de um médico fora do nosso Conselho, que, falando fluentemente árabe, tem sido um parceiro extraordinário, sobretudo nas questões da saúde, porque as crianças é mais fácil, mas o adulto tem vários problemas de saúde e que nem sempre são entendíveis pelos médicos que fazem o atendimento. Creio que estamos neste momento a entrar no caminho com essa ajuda que foi preciosa neste caminho que tem que ser feito. Mas vamos recomeçar novamente a integração das crianças, novamente a integração do adulto e, portanto, é naturalmente um processo difícil, mas já agora que me é permitido e que fez referência à população de Vaqueiros, não posso deixar de passar esta oportunidade pública para agradecer vivamente àquela população que acolheu de braços abertos as pessoas que não conheciam, e quando tanta gente por esse país fora tem atitudes censuráveis no que toca aos refugiados, esta população deu uma grande lição de solidariedade, de acolhimento, eu diria mesmo de amor. Porque a forma como os recebeu, como se interessou e como exigiu até junto da Câmara, algumas coisas que, enfim, na pressa de acolhermos e no imediato faltavam, é realmente extraordinário e uma lição para a vida. Portanto, na pessoa, quer do Sr. Presidente da Junta, do Executivo, da Santa Casa da Misericórdia de Pernas e de toda a população, em nome da Ação Social e aqui do Executivo, o meu agradecimento público. Muito obrigado. Colocando à votação o ponto 15, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Agora já está bem outra vez. Vocês já conseguiram pôr isto bem? Já corrigiram? Ok. Lá vocês, uma máquina. Agora estava uma baralha, agora já está. Ponto 14, portanto, colocando o ponto 14 à votação, quem vota contra, quem se abstém, portanto, vota por unanimidade. Agora ponto 15, agora já estava outra vez Agora foi o 14. O arrendamento é o 14. Está certo, não, é que já corrigiram, já lhe corrigiram, o meu estava mal e já corrigiu, já está bem outra vez. Ponto 15, então, Verão Indo Santarém, circuito turístico, minibus. Quem vota contra... peço desculpa. Quer usar a palavra? Vereador Celso, pediu primeiro. Não. Sr. Presidente, faz agora um ano, sensivelmente, que em tempos já falei deste assunto, do minibus, e fazia a recomendação, porque eu tenho experiências diferentes que funcionam bem. E uma das recomendações era para que o autocarro, no seu circuito do centro histórico, ou seja, quando estivesse no interior do centro histórico, fosse possível parar para as pessoas o apanharem e não tivessem paragens obrigatórias. A segunda questão teve a ver com a passagem ali na zona em frente à rodoviária do Tejo. E num dos sentidos, se foi equacionado, uma vez que o circuito está desenhado, se foi equacionado o autocarro poder seguir em frente pelos táxis, onde hoje estão os táxis, e tirar esse pino. Porque são 2 pinozinhos que estão lá, e como é um circuito turístico, muito pontual, em que o autocarro, em vez de voltar para trás e passar novamente à rodoviária do Tejo, podia perfeitamente seguir em frente onde estão os táxis e voltar no sentido do Liceu. Era só isso, obrigado. Vereador Francisco. Francisco só chega. Francisco, Não, era o doutor é que... Sr. Presidente, uma vez que esta experiência já não é novidade,
já é uma repetição. Nós entendíamos que fazia todo o sentido, no momento da aprovação da sua repetição, termos um balanço de como correu o ano passado. Mas isso foi já apresentado. Foi apresentado o balanço de toda a iniciativa em global, não desta questão em concreto. Esta também. Pronto, eu peço que já não tenho presente os dados. Eu não tenho aqui comigo, mas posso dar isso no final da reunião. Se já foi dado, não vale a pena, porque de facto eu não tenho presente esse balanço de como as coisas correram. Visitas, Exatamente. As horas do dia com maior frequência. Eu já agora coloco outra questão que não tem a ver com o INE de Santarém, e eu queria ter colocado no ponto do protocolo, mas com confusão dos números, deixei passar, que era saber, e peço desculpa porque de facto vem aqui um bocadinho forçada a sua inclusão. Não tem propriamente a ver, não tem nada a ver com o minibus, nem com o circuito turístico, mas tem a ver com o projeto INE Santarém. Há bocado o Sr. Presidente falou no brinde solsticial a Santarém. E eu vejo aqui uma entidade que, salvo erro, teve um negócio jurídico com o município no que diz respeito ao arrendamento, à concessão das esplanadas dos restaurantes do Jardim da Liberdade, ao abrigo do qual terá ficado a dever um montante elevado de dinheiro ao município de Santarém. Eu gostava de saber se esta intervenção neste brinde solsticial se implicou alguma atribuição de verbas da parte do município a esta entidade que colaborou. Enfim, de alguma maneira, louvar o município que mantém boas relações com os seus devedores, integrando-os nos seus programas de atividades. Mas este novo troca de dinheiro é menos grave. Não ia perguntar se tinha servido para abater na dívida existente. Posso responder? Pode, Sr. Vereador. Sim, senhor. Bom, relativamente à sugestão, que de resto me recordo perfeitamente ter sido feita aqui mesmo há cerca de um ano pelo vereador Celso, tal como lhe prometi na altura, tive a oportunidade de falar quer com os técnicos internamente, quer com o responsável pela rodoviária. E a resposta que me foi dada foi que, na prática, isso é feito, não há ninguém que peça para parar o autocarro, que o autocarro não pare para que as pessoas possam entrar, que estes períodos, estes locais certos de paragem, prendem-se também com a própria explicação que vai sendo feita, porque o minibus leva sempre um guia que vai fazendo a explicação dos espaços, enfim, dos monumentos por onde vamos passando. Todavia, algum transeunte que peça para parar o autocarro para. Em relação à questão levantada pelo Sr. Vereador Francisco, dizer o seguinte, relativamente, há efetivamente por parte da Câmara uma boa relação com todas e quaisquer pessoas que queiram colaborar e que queiram fazer parte do projeto. Não fechamos a porta àqueles que queiram ser parceiros. Portanto, não há aqui qualquer troca de dinheiro. Os vinhos foram oferecidos pela adega de Alcanhões e os copos de plástico foram emprestados pelo restaurante que está nas Portas do Sol, pelo Tejá. E, portanto, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E, portanto, Sr. Vereador, percebo os vossos sorrisos, mas fique muito claro que não são 3 taças de copos plásticos que possam naturalmente pagar aquilo que esteja para resolver e que esteja em dívida com a Câmara. Mas creio que nem eu, nem qualquer um dos meus colegas, diremos, seja quem for que queira participar, que deixará de o fazer, porque ainda está em incumprimento, que esperamos naturalmente que os tribunais é quem vão decidir. Muito bem. Posso só complementar aqui? Certo, Sr. Vereador. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento na sua pessoa todos os presentes. A segunda questão que o vereador Celso Brás colocou prendia-se com o percurso e com o arranque, ou melhor, com o prolongamento a partir da rua Reitor Pedro Calmon. Porquê que ela não foi contemplada? Bom, desde logo porque a ideia é que ela não seja uma rua de uso recorrente. Aliás, tem uns PIMs que são rebatíveis. Sim, exato. Mas neste caso, em concreto, eu julgo que tem a ver com uma outra coisa. É que, se repararem, o circuito inicia-se pelo Largo Cândido dos Reis, portanto, e a entrada no centro histórico, em direção depois às Portas de Sol. Portanto, o ir
lá ao fundo não trazia propriamente uma grande vantagem. Tem que ir, teria que contornar. Sim. Não, teria que contornar. A ser como propõe, tinha que contornar o mercado municipal, teria que entrar novamente na rotunda. Então, fica entendendo, na sua volta de regresso ao liceu, em vez de passar... Sim. Alguns sentidos no regresso, obviamente, passava em frente à rodoviária, mas na ida passaria ali em frente... Mas não vejo que traga grande vantagem, não é? Estamos a fomentar uma passagem num sítio que nós não queremos, de facto, fomentar. Sim, de acordo. Ok. Muito bem. Colocando à votação, quem vota contra, quem se abstém, votado por unanimidade. Ponto 16, crédito de lugar de estacionamento reservado para pessoas com mobilidade reduzida, Ana de António Santos. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 17, Associação Nacional de Municípios Portugueses, Seguro Acidentes Pessoais de Bombeiros, anuidade 2016. Com os senhores vereadores que dado a palavra, quem vota... Está. Sim, e deve ter a ficha de pagamento e fundos disponíveis. Está, mas está. Isso. E nós não temos. Não traz? Mas posso dizer, nós temos fundos disponíveis, portanto. Temos fundos disponíveis, portanto. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 18, oferta de material para ratificação. Isto é oferta de material, uma ratificação, peço desculpa. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Portanto, tudo é aprovado em minuta. Próxima reunião, antes de passar a palavra ao público, próxima segunda-feira já, portanto, e depois no final de julho. Do público, alguém quer usar da palavra? Não. Não havendo, portanto... muito bem. Sim, senhora. Boa Muito tarde. Obrigado, faço usar o seu nome. José Manuel Duarte Martins. Faço parte há 5 anos aqui do Conselho de Santarém, daqui de Santarém. Faço parte do mundo da picaria, não sei se já ouviram falar, dos eventos do Aerógramo lá embaixo de Santarém, dos eventos que se passam no Aerógramo de Santarém. E assim, vim aqui para, já enviei vários mails à Câmara, para pedir várias reuniões, para saber pontos de situações. Não sei se os senhores sabem, eu tenho perto de 200 mil euros investidos nestes últimos 5 anos no Aerógramo de Santarém, e nestes últimos 7, 8 meses aquilo está completamente degradado, tem erva a 2 metros de altura, posso mostrar fotos, ervas maiores que eu. O que se passa é que a Câmara comunicou qualquer coisa lá para baixo, como que não há mais eventos lá em baixo, mas os eventos continuam. Ainda a semana passada houve lá carros, posso mostrar várias fotos. Ao longo destes meses, desde que eu deixei de fazer eventos, continua a haver carros no Aerógramo de Santarém. Segundo sei, queria perguntar ao Sr. Presidente da Câmara se recebeu os meus mails e se recebeu realmente as minhas despesas que eu fiz no Aerógramo. Pode-me responder que a Câmara não tem nada a ver com isso, que isso é tudo com o Paraclube. Agora, gostaria de saber se recebeu realmente os meus mails, se recebeu as minhas despesas efetuadas lá embaixo no Aerógramo de Santarém. Eu, como organizador do Mundo da Picaria, que trouxe a quase todas as semanas entre 3, 4, às vezes 5 mil pessoas a Santarém, dando a conhecer Santarém pela Europa fora, podem ir à nossa página, ao nosso Facebook, Mundo da Picaria. São mais de 70 mil seguidores, pessoas que apoiam. Eu tenho estado caladinho estes meses todos, mas peço desculpa, mas em 5 anos gastei mais de 200 mil euros ali, paguei sempre as minhas rendas lá em baixo, paguei sempre o espaço lá em baixo, paguei sempre as licenças na Câmara, sempre tirei licenças. Numa última reunião que me tive aqui na Câmara, o Sr. Presidente não pôde estar presente, estava o Sr. Desculpem, como é que se chama? O senhor, o Sr. Porfírio, do qual me respondeu
o problema foi a Câmara ter passado a primeira licença. O problema foi a Câmara me ter passado a primeira licença. É fácil, a gente vai ao site da Câmara, e tem lá, nos pedidos de licença de recinto improvisado, o que a gente precisa de apresentar. Por isso, qualquer recinto, em qualquer lado, desde que eu apresente os documentos que se pede, e desde que sejam todas tiradas todas as licenças, acho que não se impede de fazer. Agora, queria saber qual era o ponto da situação, Sr. Presidente, sobre o Paraclube e sobre o Paraclube não respeitar as suas ordens. E ainda tenho outra situação. De tudo o que se passa aqui dentro da Câmara, o Sr. Mário Santos sabe tudo lá em baixo. O Sr. Mário Santos, que era ex-vereador da Câmara, que acho que foi posto da Câmara para fora. Agora, ele sabe tudo o que se passa aqui dentro. Ele sabe tudo aquilo que eu comunico. Porquê? Por quem? Espero que me responda. Espero que os seus vereadores, se me quiserem contactar, agradecia ter uma reunião com todos. Se é bom para a cidade, o movimento que eu trago, se não é bom, os prós e os contras. Visto que eu estava a criar um projeto a nível nacional, único em Portugal, na Península Ibérica, e neste momento tenho os ingleses à procura de quando vêm a Portugal, posso mostrar, se os senhores no fim, se me quiserem, eu mostro-vos aqui assim. O diretor da FIA esteve cá há 2 anos, ou há 3 anos, e eles estão dispostos a vir a Portugal para fazer o drag racing. E o drag racing é o quê? São corridas de carros, são constituídas 2-2, 2 carros de cada vez, a ver qual é o melhor tempo. O meu objetivo, quando comecei, foi tirar as pessoas de todas as zonas industriais, tanto arredores que havia nas zonas industriais, na ponte, essas corridas chamadas as corridas ilegais. E ele veio o nome de Santarém aos 4 cantos do mundo, acho que são 4 cantos. Veio o nome de Santarém. A mais não posso dizer. Fico à espera de que marquem uma reunião e que a gente possa esclarecer. Ou o mundo da picaria continua ou não continua. Porque eu preciso de reaver os meus objetivos que investi lá em baixo, pensando num futuro e em condições melhores para todos, inclusivamente o público. Uma outra última questão. Em setembro, não me lembro qual foi o dia, pedi para despejarem lá o lixo, foram lá abaixo, houve umas complicações aqui e assim, eu passei-me, despejei aqui assim o lixo à porta da Câmara. Peço desculpa a todos os vereadores e ao público que está presente por essa situação, mas é uma situação que me levou extrema, saiu de mim e eu tinha comunicado sobre o lixo, eu tinha dito, tinha reunido aqui em baixo, disseram que iam lá levantar, quando chegaram lá só levavam um caixote de cada vez. Quer dizer, eu tenho lá 5.000 pessoas lá em baixo, consumiram as coisas na cidade, porque eu não proíbo ninguém de levar as coisas lá para dentro, fecho o lixo, guardámos o lixo dentro de um armazém o fim de semana para não estar os cheiros do lixo lá à porta, lá no chão, com tanta gente, e depois a paga foi esta. Eu vi-me obrigado a despejar um caixote aqui. Por isso peço desculpa a todos, público, a todos os presentes, sobre essa minha situação, que acho que foi uma das situações que eu não devia ter feito. Quanto às outras, o Sr. Presidente irá responder, se os vereadores quiserem falar comigo, no final, agradecia falar com todos. Muito bem, muito obrigado, Sr. José Manel. Já tivemos a oportunidade de ter salvo erro, duas reuniões. Eu quero que, e já o dissemos, isto também já fomos questionados por comunicação social sobre esta matéria, e quero dizer que, e aqui os senhores vereadores sabem isso, isto que foi tramitado inicialmente, o município de Santarém desconhecia a sua presença, até alguns pedidos de licenças, como disse, porque tramitou com a entidade que tinha a concessão, que é o Paraclube. Sobre a questão das licenças, o que eu quero dizer, porque é que não tem, estava a falar isso com o vereador Luís Farinha, houve uma série de reclamações relativamente ao ruído e com movimentações associadas aos veículos, e o município de Santarém tem uma série de dúvidas e, como tal, deixou de passar licenças e tem uma série de pedidos a entidades externas.
Algumas até colidem com o que acabou de dizer, nomeadamente quando fez aquele episódio infeliz do lixo. Como deve saber, a legislação diz que quem produz mais de um contentor, ou seja, obrigatoriamente tem que ter um sistema de recolha e contratar uma empresa para o fazer. Sobre outra coisa que também é público, o município de Santarém tem o seu gabinete jurídico a analisar a concessão do Paraclube. Terminou, nós escrevemos à entidade, a entidade escrevemos também, o nosso departamento jurídico, nomeadamente o Dr. Torrão, está com este processo em mãos e, portanto, relativamente a isto é o que eu quero lhe dizer. E que outra resposta, se houve lá eventos no passado fim de semana foram ilegais, a Câmara Municipal de Santarém não teve conhecimento nenhum deles e, portanto, se existiram, deixe-me só dizer, se existiram lá, foram ilegais, não foram licenciados pelo município de Santarém. E quero-lhe dizer que acho que é importante, não só por algumas matérias do ponto de vista, aquilo que lá está é um aeródromo, está licenciado, ainda recentemente os nossos bombeiros foram lá fazer vistorias, nomeadamente, que são importantes. E dizer uma outra coisa, há outras entidades também que, do ponto de vista da circulação de aviões, tem mostrado preocupação do ponto de vista dos carros lá andarem, e é uma coisa que o município de Santarém, se vier, esperamos que a concessão que volte, que possa para o aeródromo passar para o município de Santarém novamente, portanto, como estou a dizer, está a ser verificado juridicamente, é uma coisa que temos em cima da mesa. Relativamente à questão das licenças, é isto que eu lhe disse. Tivemos uma série de reclamações. Vereador Farinha, se quiser dizer mais alguma coisa sobre essa nota, e até lá, até termos respostas a uma série de pareceres, não vamos dar essa resposta. Muito bem, muito obrigado. Até, então, próxima segunda-feira. Muito obrigado.